boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para aquele super bate-papo nas tardes da Vibe Mundial. E você sabe, né? Fica com a gente que o bate-papo vai ser incrível e hoje nós vamos falar para mulheres. A gente gosta de falar para mulheres porque é um universo que também cuida dos homens, Totalmente. não é? E cria homem, não é? Carla Elage. Isso, assim Carla que eu Elage. pronuncio o teu Exato, nome. Muito exato. bem-vinda! Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui, podendo dividir com vocês todos, né, tudo isso. Vamos lá bater um papo, né, com a Carla Elage. Ela é especialista em comunicação e inteligência emocional. É palestrante, é empresária, fonoaudióloga de formação, gestora de negócios. Já estava aqui me contando tantas histórias, né, tantas experiências que vão moldando quem é a Carla hoje. Sim, não é? sim. E autora, né, escritora também, está lançando Agora Você Pode. É lançamento, né? É lançamento já. O lançamento vai ser agora dia 21 de novembro na Livraria da Vila, aqui do Shopping JK, em São Paulo. Ai, que beleza. Todos estão convidados. Vou adorar se você for lá tomar obrigada. um drink comigo. Que horário? A partir das 18 às 21h30. Todo mundo convidado. Livraria da Vila, que é uma livraria incrível para a gente poder fazer essas conexões, esses lançamentos. E tem atuado, né? Tem. Com bastante propriedade para esses encontros de escritores com seus autores. Sim. Esse é teu primeiro livro? Não, eu tenho um outro livro que é de gastronomia, receitas sem glúten e sem lactose. Gostei! Então, e tudo Muito light, bem. saudável e natural, que é a Então. minha pegada, né? Tá, é uma Mas- gastrônoma também, é. uma chefe. Uma chefe. É. Eu trabalhei com gastronomia 20 anos, 22 anos. Que sensacional, na cozinha deve ser uma beleza. Ai, que coisa Agora eu boa. já tô naquela fase assim, ai, que né? preguiça. Vamos pedir? Vamos É, sair pra jantar? ai, tem coisa melhor? Não, faz parte, né? Você tá se então. dando um carinho. Carla, e essa capa? Essa capa é Olha, muito quem tá linda. vendo no vídeo, é uma flor de lótus. Ela é muito feminina, né? Porque, assim, o que eu busquei com esse trabalho todo foi uma autodescoberta minha, né? Eu tinha... É o que eu falo, né? O meu livro, na verdade, sou eu, né? Como que eu fiz para estar onde eu tô hoje, com a paz que eu tô hoje, com essa feminilidade toda. Eu fui criada... Eu era um moleque, né? Quando eu nasci. Quando eu cresci, eu era daquelas assim, isso, gente, década de 60, a gente brincava na rua. Tranquilamente. Não é? E aí, assim, era pegar rabeira de caminhão, eu tenho cicatriz no corpo inteiro, de tomar ponto mesmo, Que sabe? Aquelas infância coisas. boa. E aí, eu sempre fui muito moleca, sempre muito responsável, a filha mais velha, aquela que tinha que dar conta de tudo. E aí você vai tomando esse porte mais assim, tipo, sem olhar para você como uma menina, como uma mulher. E aí, há uns anos atrás, eu fiz passei por uma mentoria. E aí, uma das questões é muito engraçada, é muito legal esse exercício, inclusive. Você pegar pessoas do teu convívio social, profissional, familiar, e pedir para 3, 4 pessoas de cada um desses convívios falarem o que acham de você em 3 palavras. Não é para escrever, é para dizer 3 palavras sobre você. Quando veio isso, era assim, forte, decidida, poderosa, um monte de coisas. A única coisa que não veio foi feminina, nem do meu marido, Tá, porque eu sou casada há 32 anos, tá. nem dos meus filhos, né? Feminina, delicada. Nossa, isso você não sabe como puxou, sabe? Bateu assim de uma forma muito forte. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aí que agora... Eu acho que em outras fases teria até sido, ai, que bom que eu sou forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Que eu sou decidida. Mas naquele momento eu acho que eu já estava indo para esse outro lado do feminino, Tá. né? E a flor Porque te tocou, né? me tocou muito, me pegou demais, assim, a ponto de eu ter ficado deprimida. É uma redescoberta. Sim. Tá. E tanto que, assim, eu nunca usei brincão, colar grande. Agora estou usando os colares, assim, enormes, que eu falo, gente, nem eu tô acreditando que Mas eu tá tô usando lindo. essas coisas, né? Mas não usava, era só coisinha pequenininha, delicadinha, né? Que não aparecia, enfim. E aí, então, foi essa redescoberta dessa Carla, dessa pessoa, né? E eu acho que a gente se redescobre, né? A vida toda.
Várias vezes na Né? vida, né, Carla? Eu acho que é isso. E quando você escreve agora você pode, você tá trazendo uma frase muito poderosa para que as mulheres, para quem você está falando aqui nesse livro e te ouvindo, você pode, Sim. E é o né? poder do agora, né? A mudança está na tua mão e nesse momento. Se você deixar passar esse momento, ele já virou passado. Basicamente é isso. É Poder verdade, do né? agora, né? E esse momento tá olhando também, o teu futuro depende desse momento também. Sim. Me fala uma Então, e coisa, daí o que que só você voltando priorizou? na Na flor de flor de lótus. lótus. A flor de lótus é uma flor que ela representa muito feminino. Primeiro porque ela é cíclica, ela abre durante o dia e ela fecha à noite. E tem várias coisas, ela nasce no Oriente, então tem várias coisas na história do Egito Antigo, da China, tem várias significações dessa flor. Mas o principal que eu achei legal é que, sim, ela é uma flor que nasce no pântano e ela tem uma nanotecnologia na superfície dela, que é o seguinte: tudo que cai nela, por exemplo, sapinho pulou na água, no lodo, o lodo bateu nela, ele escorre e sai para fora. Ou seja, nada atinge essa flor. Então, é exatamente isso. Quando a Aham. gente usa da nossa neuroplasticidade, a gente trabalha a nossa capacidade de aprender o que a gente aprendeu, a gente não desaprende mais. Eu É isso aí. aprendi que botar o dedo na tomada e dar choque não vou gostar. Eu nunca mais vou botar o dedo. Eu aprendi aquilo, Uhum. né? Então você não esquece nunca mais. Então é basicamente isso. A nossa capacidade de aquilo que a gente aprendeu na hora que a gente sai do lodo, que a gente muda aquilo que não está bom na nossa vida, a gente se torna essa flor e aquilo não nos atinge mais. Essa é a mensagem Essa é a mensagem da capa e do livro. da capa. O que que você colocou nesse livro, né? Você acabou de falar em neuroplasticidade e a gente está falando de hábitos, de vida, de Crenças ser, limitantes. crenças limitantes. O que que você colocou aqui nesse livro e que você quer deixar como recado? Tá. A gente, assim, uma das primeiras páginas que eu tenho, né, no livro é uma frase do Confúcio, que é um pensador chinês do século V. E essa frase dele é assim: o que eu escuto eu esqueço, o que eu vejo eu lembro e o que eu faço eu aprendo. É. Então eu parto desse princípio, né? Neuroplasticidade é a nossa competência fisiológica, neurológica de aprender. Uma vez que eu aprendo, eu não desaprendo mais, Uhum. né? Claro que posso ter um AVC, posso ter Alzheimer, e aí eu vou desaprender tudo, mas daí não é a vida normal como ela é. Uhum. E aí, assim, nesse livro, eu parto do princípio que a gente tem, o que nos bloqueia, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa realização, muitas vezes, na maior parte das vezes, para não dizer todas, são crenças limitantes e maus hábitos. Então, essas crenças limitantes, quando a gente nasce, nós somos uma tela de computador, um computador sem nada. E aí nós escutamos, né? Desde a barriga da mãe a gente escuta, e depois a gente vai escutando. E o que acontece? Tudo aquilo vai entrando como verdade, porque nós não temos crítica, nós não temos malícia, né? Uma criança, um bebê até 7, 8 anos, o que falam entra. Depois continua entrando, né? Só que daí começa já a questionar, não quero botar essa roupa verde, né? E tá tudo certo. Sim. Começa a querer as coisas dele, mas tudo aquilo que foi falado tá ali. Por isso que eu digo, né, que, por exemplo, o que é certo para mim pode não ser certo para você e tá tudo certo. E é real para você e é real para mim. A forma como eu fui criada, como você foi criada, são diferentes, né? Então, isso faz com que essas crenças e essas coisas que são colocadas na nossa, não por maldade, tá? Eu acho que pai e mãe fazem Sim. tudo, tanto que é uma das coisas que eu falo, agradeço para os meus pais da minha vida, agradeço tudo que eles deram para mim e assim, eu sei que vocês me deram o que vocês podiam me dar de melhor, né? Então, não é que pai e mãe vão falar alguma coisa para te machucar, não, para eles aquilo é uma verdade, porque É eles verdade. foram criados de uma determinada forma, tiveram uma educação, uma história, né? E a gente tem que entender que eles tiveram essa história, mas nós podemos mudar a nossa.
né? Então, basicamente, ressignificar, é isso. Ressignificar né, a vida. tudo isso. Né? Quando você fala de hábitos, nós temos muitos hábitos. E muitos, né? Você falou, por exemplo, do glúten, né? É. E sem glúten e sem lactose. É um hábito, É um hábito. tirar, né? Porque papai e mamãe, normalmente, dá para criança, né? Pelo menos nas nossas gerações, glúten e lactose. Sim. E tirar é um hábito. E esses hábitos, eles podem ser, novos hábitos podem ser construídos de uma forma tranquila. Tranquila, saudável, né? E assim... Eu posso limpar essas crenças limitantes todas. E me transformar através de novos hábitos. Sim. Assim, você falou de lactose. Eu fui trabalhar com lactose isso em 2008, 2007, porque eu descobri que os meus filhos tinham intolerância à lactose. Tá, foi necessidade. Foi necessidade. E aí, assim, não existia nada de leite sem lactose. Existia, quando muito, leite de soja. Não tinha mais nada. Então, assim, como que eu vou fazer? Daí, pesquisa. Aí vi que tinha leite de castanha. Já tinham algumas pesquisas em cima de leite de castanha, leite de arroz. E aí, realmente, a gente foi trocando, fazendo um novo hábito na minha casa. Porque imagina, para mim, imagina meu filho que eles não tomavam leite de jeito nenhum. Então, assim, o jeito de eu dar leite para eles era na panqueca, no bolo, no brigadeiro. E aí eu tenho que trocar tudo. Não pode nem o bolo, nem o brigadeiro, não pode nada, porque naquela época não tinha leite condensado sem lactose, não tinha leite sem lactose, não tinha nada. Então, você imagina pegar duas crianças, uma de 8, outra de 10 anos, e trocar o hábito alimentar deles. Numa época que não era comum você ter os produtos. E a minha crença também, né? Ai, como meu filho vai ficar, né? Vai tudo morrer de fome. O que essa criança vai comer? Não é? Mãe, né? Mãe louca. E aí, assim, então, com a neuroplasticidade, tanto que, assim, o livro, todos os capítulos têm mão na massa. Ou seja, você vai fazer agora isto. Para você mudar tal forma de pensar. Você pensa nisso, tem muito exercício de respiração, como que a gente melhora, né, as nossas condições emocionais, que nem eu te disse, eu tive síndrome de pânico, isso há 25, 26 anos atrás, que eu fui diagnosticada, que eu tive uma situação dentro de um avião e daí desencadeou, né, o pânico. E aí eu fui me tratar. Mas assim, naquela época, a gente está falando coisa de quase 30 anos atrás, não existiam todas essas condições, tudo que a gente tem hoje, da forma como a gente trata a questão do hábito, da crença limitante. E aí você vai para antidepressivo, para terapias super, super pesadas com psiquiatra, com isso, com aquilo. Estou curada? Estou há mais de 15 anos, graças a Deus, né? A minha fé também me ajuda muito, né? Me ajudou principalmente muito nesse momento. É um papel importante, sim, né? Mas a gente precisa praticar a cura, né? A gente precisa praticar, porque assim, por exemplo, eu até conto no livro que tinha uma situação que eu via um avião passando e eu falava assim, ele vai explodir, toda vez. E assim, trânsito parado e eu vi o avião ali de Congonhas, a cada 2 minutos um avião passando. E esse pensamento vinha aleatoriamente? Não, ele vinha porque assim, ele é um pensamento tóxico. E assim, nós seres humanos, a gente tem entre 50 e 70 mil pensamentos por dia. Ou seja, a gente tem quase que um pensamento por minuto. Um pensamento por segundo, desculpa. Então, como que é isso? Porque a gente tem vários estímulos e esses estímulos desconectam coisas. Só que você só toma consciência dos pensamentos que você está ativada para enxergar. Por exemplo, uma mulher que engravida, ela passa a ver um monte de gente grávida. Sim. Ah, eu quero comprar X carro. Você começa a ver um monte daquele carro, né? Então, é porque você está com foco em alguma coisa e aquele pensamento que você está inconsciente, ele ativa na hora que você vê o teu foco. Então, basicamente, é isso que acontece. E esses pensamentos tóxicos, eles são muito nocivos, eles são um hábito. Eu que deixo eles acontecerem. O pior é isso, né? E você dá força para eles, né? Na hora que você fala assim, porque o avião vai explodir, o avião vai explodir, o avião vai explodir, o avião vai explodir, o avião vai explodir. Em vez de eu chegar, de eu respirar, mudar meu foco, fazer alguns trabalhos, algumas ações para conseguir mudar isso, eu intensifico e eu dou força para ele. E é aí que a gente adoece.
né? Aí que Porque vem... fica no corpo. Fica no corpo. Daí você começa a ter gastrite, você começa a ter taquicardia, você começa... A taquicardia, ela acaba gerando alterações tanto neurológicas quanto fisiológicas, né? Você começa a juntar água no pulmão. Tem várias coisas, né? E cada pessoa pega num determinado órgão que a gente chama de órgão de ataque. Ou seja, o meu órgão de ataque é a minha pele. Né? Então, eu sei que eu tô mais estressada quando eu começo a ter uns eczemazinhos de pele, assim, eu falo assim, Carla... Mas isso é autoconhecimento. Sim. Porque muitas pessoas têm vários sintomas e acabam nem percebendo. E fala assim, não é nada. Eu tô assim mesmo. Eu tô suando, frio, mas tá tudo certo. Mas tá com estresse. Tá enjoada e tá tudo certo. Carla, que tem vários exercícios. Eu já peguei aqui o exercício da mentalidade positiva, né? E é bem interessante isso. Por que você optou escrever para as mulheres? Porque tem um capítulo que, inclusive, fala sobre a senhora... Como é que é? Seja a sua senhora e dona da sua história. Já mostra que eu estou falando com mulher. Isso. Por quê? A gente hoje, né? Eu trabalhei durante os últimos... Desde 2015 para cá. Eu trabalhei basicamente em outras empresas, né? Eu vendi a minha empresa... E me redescobriram e eu trabalhava com reestruturação de negócios, por causa de um MBA que eu fiz, começaram a me chamar e eu fui. E aí eram empresas de muito maior porte do que a minha. E quem que estava na linha de base, muitas vezes eram mulheres. Tá. E aí, um desses trabalhos foi numa grande indústria farmacêutica, que eu fiz a montagem do refeitório deles. E o que eu vi? Que a maior parte das pessoas que se candidatavam e se colocavam para o trabalho eram mulheres. E aí, nessa empresa, eu tive que fazer um curso de formação em ESG, que é aquela Environment, Social e Governance, que é essa agenda da ONU 2030 e tudo mais. E aí tem a coisa da equidade de gênero, né? Que a gente dá oportunidades para as mulheres. Comecei a estudar muito e acompanhar alguns dados. E aí, o que eu vi? Que no censo do ano passado, 58% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. E quanto mais a gente desce na régua social, esse número ele aumenta, essa proporção aumenta. São mulheres que têm que dar conta delas próprias, de trazer dinheiro para casa, elas tomam conta da casa e tomam conta dos filhos. Como que eu faço para caber tudo isso em 24 horas? Como que eu faço para nós, mulheres, conseguirmos dar conta de nós mesmas, né? De se olhar no espelho e estar feliz com aquilo que é. E eu via que o meu treinamento, muitas das vezes, ele passava a ser um treinamento muito mais comportamental do que técnico. Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho mentoradas para liderança, né? Tenho mentoradas para comunicação corporativa, enfim, né? São vários grupos de mentoria que eu coordeno hoje. E assim, o que eu vejo é que muitas de nós, o que atrapalha não é competência técnica, né? Que é o hard skill, né? Cozinhar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como cortar a cebola, por exemplo. Se a minha função é cortar a cebola. Agora, o que está me impactando no meu comportamento pessoal, na minha competência, né, como ser humano, que está inviabilizando de eu subir nessa carreira, de eu querer ser mais, de eu querer estar feliz com a vida que eu tenho, né? Então, isso começou a me impactar demais. Entendi. E aí eu falei, não, eu acho que é com mulheres. O meu chamado é para as mulheres. As mulheres precisam ser ouvidas e acolhidas e ocupar um espaço. Ocupar um espaço. Com muito amor. Sim. Equidade, então, por exemplo, o salário hoje no mundo, isso acontece, não é Brasil, tá? Essa questão também de mulheres sendo comandantes, né, dos lares, não é o problema Brasil, é um problema mundo, né? São vários, tanto que é da Agenda 2030 da ONU, né? Não é do governo brasileiro. Então, a gente fala delas poderem ter um salário igual dos homens. Hoje, no mundo também, mas no Brasil, a mulher ela recebe em média 21% a menos que o homem, para o mesmo tipo de trabalho. Então, assim, que foi uma das coisas que nessa empresa farmacêutica foi uma das exigências dela.
tudo que vocês fizerem tem que ser de acordo com a Agenda 2030. Então, se eu contratar Carla. um homem ou uma mulher, independentemente se é homem ou se é mulher, o salário é o mesmo. Isso faz parte do contrato com a contrato. organização. Mas essa é uma questão que deixa as mulheres na exaustão, que Sim. tanto se fala hoje, né? Sim, Não é? O livro, aí antes de falar do livro, o Ela Líder 360 é uma plataforma que trata desses assuntos com as Isso, mulheres. isso. As mulheres, elas podem ser trabalhadas ali. sim. Lá na Ela Líder é um programa para desenvolvimento pessoal também, Ótimo. aonde nós somos 15 mentoras. Uhum. Cada uma dentro da sua área de expertise. Então, a gente vai desde... Eu fui numa empresa para apresentar, né, a plataforma, né, o programa, e a menina falou assim, mas você vai ensinar a arrumar armário? Eu falei, vou ensinar a arrumar armário. Sabe por quê? Porque quando eu ensino a arrumar armário, eu ensino a organizar pensamento. Como assim? Eu falei, sim, porque as pessoas falam assim, minha casa é super em ordem. Aí você fala assim, abre o armário, tá uma zona. A pessoa vai sair para trabalhar e fica estressada porque quer aquele brinco X que ela pensou já desde a hora que ela foi dormir, ela pensou que ela ia botar aquele brinco X, só que o brinco X desapareceu na bagunça, né? Porque a casa está em ordem, mas o armário é uma zona. Mas isso tem muito sentido, Muito, né? Assim como a bolsa da gente. Não é? Os ambientes que a gente convive Isso. constantemente. E aí, quando eu começo a organizar um armário, uma camiseta, pôr meus brincos, organizar meus remédios, meus documentos. Tem gente que fala assim, porque olha, eu preciso trazer minha carteira de trabalho. Agora não, porque é digital, né? Mas antes, eu preciso da sua carteira de trabalho porque eu preciso atualizar seu salário. Cadê a carteira de trabalho? Demorava 3 meses para trazer. Achei no bolso de não sei o quê. Né? Então, assim... É o que eu fui vendo ao longo desses desde a época da Escola Paulista de Medicina, que eu fiz faculdade lá e eu eu cuidava da área de audiometria de tronco cerebral lá. Sim. Isso desde dá um aquela conforto, época, né? Depois que as mulheres começam a fazer essa organização, e pode ser organização de vários tipos, sim, dá um conforto e parece que dá uma assentada nesse Sim. quase estresse que a mulher está vivendo, né? Porque daí você organiza, né, o armário, você ensina ela a organizar tempo, outro módulo é organização financeira. Aí a gente vai para a parte física, então tem uma nutricionista, tem uma ginecologista, sabe aquela consulta com o ginecologista que não existe? Que vai te mostrar tudo, falar tudo, como é que faz higiene íntima, que tipo de anticoncepcionais. Juro, é quase 2 horas, Tá ali. mas ela é espetacular, é uma menina linda, super jovem, competentérrima, e ela fala, né, sobre todas essas questões, sobre doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV, que hoje é uma coisa muito séria, né, que as pessoas não levam tão a sério. É muito importante, até mulheres até 45 anos ou com vida sexual ativa têm que tomar vacina, né? Então, assim, todas essas questões a gente abrange, depois a gente vai para o Ela Pessoa. Então, são minhas crenças limitantes, autocrítica, a gente vai por todas essas questões, autoestima, enfim, e depois a gente vai para o Ela Profissional. No Ela Profissional, a gente tem recolocação profissional, tanto para quem quer contratar, quanto para quem quer ser contratada, até todas as plataformas que hoje uma pessoa, se quer trabalhar ou ter um negócio, precisa conhecer. Então, todas, um Canva, sabe? Até aí a gente vai. Seja protagonista da tua vida. Exatamente. Esse é o lema. Exatamente. Seja protagonista da sua história. Tua vida, da tua história, de todos os âmbitos da tua vida, não é? E lembre sempre de você. Acho que a mulher acaba, muitas vezes, esquecendo dela mesma. E uma coisa que eu falo muito, só não sei como é que está o tempo. Tá acabando. Mas, assim, é o que eu falo. A pessoa que a gente mais tem que amar somos nós mesmas. E nós achamos que a gente tem que amar mais o outro, porque o outro é mais importante. Meu filho é mais importante, meu marido, meu pai, minha mãe. Só que, assim, se a gente não se ama, a gente não consegue amar ninguém, porque nós não vamos estar bem. Né? Então, a pessoa que você mais ama é aquela pessoa com quem você tem que ir para frente do espelho, conversar com ela. Eu falo muito disso no livro. Vai para o espelho, conversa com você. Carla, você tá doida hoje, Carla. Né? Assim, as pessoas, quando eu comecei a falar isso, as pessoas falavam assim, você faz isso? Faço.
E o livro ensina a fazer. Isso. E o Luiz às vezes chega, né? Meu marido chega e fala assim, você estava falando sozinha? Tava. Comigo. Comigo. Com a pessoa mais importante da minha vida. Ah, que Não prazer. Amei. Carla, um prazer te receber Nossa, aqui, viu? Que muito energia bom. maravilhosa. Vamos convidar o pessoal? Vamos. Livraria da Vila. No dia 21, amanhã, a partir das 18 horas, estou esperando todos vocês para um vinho. É para mulheres o livro, mas homens, meu marido já está no capítulo 10, porque ele também não tinha lido nada até agora, que ele recebeu esses dias. Maravilhoso. Esse livro aí, quem está vendo a gente pelo vídeo, essa capa maravilhosa. Carla Elage. Exatamente. Muito bem-vinda aqui, Obrigada, viu? A muito casa obrigada. é tua, volte mais vezes. Ah, eu vou mesmo. Porque olha, acho que a adorei. gente tem muita coisa para conversar ainda. Não tem? Hein? Também acho. Com certeza. E vamos para essa super festa, gente. O Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.